Olá, meu nome é Cícero Washington, estou aqui para a segunda parte da apresentação sobre DevOps. Agora a parte prática, que eu acredito que vocês estavam esperando. E a gente vai falar de uma aplicaçãozinha que eu chamei aqui de Password App. É uma aplicação muito simples, a tentativa é de fazer algo parecido com microserviços. Isso aqui nem dá para chamar de microserviço de tão pequeno que é, né? DevOps não foi feito para atacar problemas muito pequenos. Você só ataca problemas muito pequenos com DevOps se você realmente perceber que ele tem um potencial de crescer muito. E aí a coisa começa pequena, mas em breve vai crescer muito e precisa crescer rápido. Aí faz sentido, mas se não, uma abordagem um pouco mais tradicional, mesmo que seja baseada em desenvolvimento ágil, faz mais sentido do que DevOps. Aqui nós temos então essa demonstração dessa pequena aplicação. Acho que no próximo slide eu tenho aqui um. Aqui é uma apresentação que vocês já viram do outro vídeo e que eu já expliquei. Se vocês estão assistindo a essa gravação e não tiveram a oportunidade de ver a outra apresentação, por favor, procure o link aí que em algum lugar vai ter aí o acesso da parte 1 da primeira gravação. A aplicação ela usa essas ferramentas. Eu vou seguir aqui mais um slide porque eu quero mostrar isso aqui, né? É tão simples que eu nem cheguei a desenhar. Eu fiz, né, é, usando texto mesmo, né? ASCII boxes aí para explicar como é a minha aplicação. Imaginem uma aplicação onde você cadastra suas senhas para você poder consultar e não se esquecer. E principalmente, ele próprio pode gerar senhas fortes e vai deixar isso guardado no banco de dados. O banco de dados está bem aqui. Isso facilmente, com poucas linhas, dava para fazer num container só. E ficaria do mesmo tamanho de um desses containers aqui, porque o principal componente que eu uso é o que acessa o banco de dados. E aqui eu estou replicando ele 3 vezes, né? Então, se eu fizesse um container só, seria muito econômico do ponto de vista de recurso consumido. Mas eu dividi justamente para dar essa ideia de microserviços. Eu tenho um gerador PaaS, e basicamente quando você usa a função dele, ele tem duas funções, que é outro problema. Eu devia ter dividido mais, né? Ter feito uma fachada e colocado o gerador PaaS aqui na frente e ter 4 microserviços. Mas o fato é que isso aqui eu usava como um exercício, uma prova, né, quando eu era professor, né? Então eu passava o código para os alunos e eles implantavam esse código. Eu mesmo criei esse código e aqui o foco é ser simples. Então, se eu dividisse esse cara em dois, ia ser quatro containers a implantar, além do banco de dados. Então, eu baixei um pouquinho a bola, juntei os dois, mas a ideia desse cara é ser um fachada, né, igual a gente estuda lá nos padrões de projeto. Então, passa a requisição para ele e esse cara sabe quem ele vai consultar para alcançar aquela resposta. Ao mesmo tempo, ele é quem gera as senhas. Então, quando eu mando criar uma senha, ele próprio gera uma senha e joga no banco de dados. Se eu peço para listar uma senha, ele vai, repassa para esse cara busca tudo no banco de dados e a requisição é respondida. Se eu precisar atualizar uma senha, ele vem para cá, vem para o banco de dados com a senha, atualiza o banco de dados com aquela senha específica. Então, essa é a aplicação. Quais são as ferramentas que a gente vai usar? GitHub e VS Code, né? Visual Studio Code. GitHub Actions. Eu devia ter aberto já a página com os repositórios de código. PyLint, eu não estou usando uma ferramenta de teste. Eu estou usando o PyLint só para servir de exemplo de o que mais que você pode fazer, né? PyLint é uma ferramenta de checagem de estilo de código, não de teste. É uma aplicação tão pequena que é difícil até escrever os testes. E aí eu decidi escrever só um estilo de código aqui. Argo CD, que é até uma coisa grande demais para uma coisa tão simples, né? Uma solução grande demais para uma ferramenta tão simples. Estou usando também a AWS. Estou usando aqui para operação um Kubernetes. Dessa vez eu não estou usando o EKS, que é o específico da AWS. Eu estou usando um K3S para economizar recurso. E estou usando uma stack de monitoramento com Prometheus, Grafana e Istio, que são os mais comuns de se encontrar. Aqui, esse aqui eu já mostrei. Eu acho que eu pulei um slide antes, não. E aqui são os acessos. Tudo isso aqui já está pronto para ser acessado. Vou simplesmente aqui sair do modo de apresentação, fechar isso aqui, que vou precisar mais, e vou direto para essa janela aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte, não tanto, exibir o código fonte aqui, porque isso aqui foi feito para rodar na linha de comando. Então, por exemplo, eu não consigo ver isso aqui, ó.
quando eu rodo direto no navegador. Vejam que está em branco. Então, vou deixar esse código-fonte aqui dessa forma. Eu vou também acessar meu GitHub. Espero que ele já esteja aqui autenticado, que eu não precise autenticar. Deixa eu ver aqui. Meus repositórios. Pronto, já está autenticado. Ótimo, porque senão eu perderia tempo. Os repositórios que eu estou usando são esses 4 últimos aqui. Né? Manifestos, listar, atualizar e gerador PES. Um para cada componente, mas esse aqui de manifestos. Já já eu explico por quê. E eu preciso também conectar no meu cluster. Eu acho que eu não fiz isso. Eu devia ter feito antes também. Na verdade, meu cluster é uma máquina só. Eu acho que eu aumentei demais de novo, né? Eu vou tentar aqui um Ctrl+R SSH. Certamente esse é o comando, mas eu estou no diretório errado. Deixe-me ver aqui. ls. Onde é que eu salvei isso? Deve estar em documento. Isso mesmo. Esse password app. ls. Aqui é que eu vou executar esse comando. Estou conectando direto lá no meu servidor. Vou usar logo um sudo dash para trocar para root e vou colocar aqui também um tmux para o caso de algum problema de conexão, né? Ele vai voltar e vai mostrar as coisas que já estão aqui. Essa máquina está rodando um K3S, significa o quê? Eu vou voltar para cá. Ah, eu fechei, mas está ótimo, está fácil aqui para novamente. Significa que no lugar do Kubernetes eu estou usando um equivalente do Kubernetes que é mais simples para economizar recurso. A minha instância que está rodando isso é uma T3A Medium. Se não me engano é 4 GB de memória e 2 núcleos de processador. Deixa eu conferir isso aqui. Onde é mesmo? Status monitoramento. Entrar nela aqui. Em algum lugar eu vou encontrar aqui. Se eu não encontrar, eu não vou perder muito tempo não, ó. 2 núcleos. Só tá faltando a memória. E aí, para não perder tempo, eu faço o seguinte. -m. Já tô lá mesmo, né, ó. 4 GB de memória. E eu ainda tô sobrando quase 1 GB aqui, né? Então veja como é econômico. Mesmo com tudo isso que eu citei aqui instalado. Istio, Grafana, Prometheus. A minha própria aplicação. Bom, continuando aqui. Como é que a minha aplicação funciona? Para gerar uma resposta qualquer aqui, eu tenho que dizer, ó, gerar barra serviço barra usuário. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar também a tela, porque eu não preciso aparecer mais, né? Agora sim. Então, gerar barra serviço barra usuário. Então, se eu fizer isso aqui, ó, gerar, já está até aqui, ó, Gmail Cícero W. Vai gerar uma senha para mim e a senha é essa aqui, ó. Dá um Ctrl C nela. Eu tenho a opção de listar. E aí não se surpreendam. Eu acho que eu deixei ele gerando a senha. Não, não deixei. E aqui ele mostra para mim qual é o usuário e qual é a senha. Vejam que essa página é muito simples, né? Eu não tem nem... Isso aqui podia ser uma tabelinha para ficar menos feio, mas a ideia aqui é ser simples. Esse código é em Python. Eu não queria misturar HTML com Python e deixar mais complicado. Mais uma vez, a ideia era fazer mais simples possível para os meus alunos. Aqui nós temos, então, a primeira senha gerada. Se eu quiser atualizar essa senha, se eu vier aqui, ó, atualizar serviço, usuário e senha. Vou atualizar aqui. Atualizar Gmail. Cícero W. E a senha eu vou colocar 1, 2, 3, que é WASD, que é a minha senha de teste. E aí ele faz um registro localizado. Vou voltar aqui para o listar. Ele mostra aqui a nova senha. Então, tudo está funcionando aqui. Beleza? Antes de mostrar lá no terminal, como é que eu vejo essa aplicação rodando? Eu quero ver o container. Uma das aplicações que a gente pode usar é o Argo CD. O que esse Argo CD faz? Ele lê
arquivos de configuração do Kubernetes e implanta aquelas configurações num cluster qualquer. Então, eu já coloquei duas aplicaçõezinhas para rodar. O Password App, e se a gente for olhar só para os deploys, ele vai ter aqui um MySQL, um gerador PES, um atualizar PES e um listar PES. Eu acho que isso aqui fica muito mais fácil de ver depois de fazer esse pequeno teste, né? Ó. Cada container desse vai processar uma das coisas que eu coloquei para processar aqui. Simples assim. E o MySQL é um banco de dados. Né? Os deployments é quem configuram os pods, que é onde rodam os containers. Então, no Kubernetes tem todos esses recursos para chegar no container. Então, é diferente do Docker. Né? Qual é a vantagem do Kubernetes? É que se eu quiser... o meu gerador está sobrecarregado. Como é que eu faço para ter vários containers com o código do gerador rodando? Eu venho aqui, ó, vou clicar nele, vai ser mais rápido. Vou dar um edit e vou procurar aqui a opção réplicas. E vou colocar aqui 4 réplicas. Save. Vou voltar para cá. Ele deu essa mensagenzinha amarela dizendo o seguinte, olha, a tua configuração original está diferente da configuração que está rodando. Por quê? Porque a configuração que está rodando está apontando para 4 réplicas. E a tua configuração original está apontando para uma só. Então, por isso ele está marcando esse deploy aqui com um problema. Né? Com um problema não. Out of sync. Está fora do sincronismo. Está diferente do que eu esperava. Vou mudar aqui para uma réplica de novo, só para ficar certinho. Entra, edita. E mudo aqui para uma réplica. Salvar. Ele automaticamente faz essa mudança. E essa talvez seja a principal vantagem de usar o Kubernetes. Replicar, escalar os serviços é muito simples. Inclusive tem o auto-scale. Né? Eu quero que toda vez que consumir muita memória, cria outro pod, cria outro container. Toda vez que receber muita requisição é mais complicado, mas é possível também. Ok? Então esse é o Argo CD. Ele é um cara que faz deploy. Como é que ele faz deploy? Ele vem aqui, ó, nesse repositóriozinho aqui, ó. O que eu configurei dentro desse repositório? Eu configurei um diretório master. E dentro desse master tem uns arquivos de configuração para cada uma das coisas que eu uso no Kubernetes. Então, cada uma dessas configurações que estão aqui, ó, elas vêm desses arquivos aqui. Quer ver o deploy do gerador? Gerador PES Deployment. Vou clicar nele aqui. Olha aqui, essa configuração é basicamente... Tem uma pequena diferença, algumas pequenas diferenças, mas é basicamente a mesma que está lá. Lembra que eu mudei as réplicas? Está aqui. Se eu quiser mudar aqui, eu posso. Ele vai automaticamente aplicar lá. Vamos voltar aqui primeiro, ó. Tá tudo verdinho, né? Ó, synced. Vou voltar aqui. Vou mudar para 2 réplicas. Eu estou mudando réplica aqui porque é o mais simples, né? Eu não vou nem mudar esses textos aqui. Eu acho que ele permite passar desse jeito. Agora são 2 réplicas. Se eu vier aqui no Argo CD, só para adiantar as coisas, nem precisou. Eu nem cliquei aqui no refresh. Ele já percebeu, olha. Tá diferente. Né? Vamos aplicar isso aqui então. Vou clicar aqui no sync. Ele vai lá na configuração original, vai perceber que tem uma réplica a mais e vai criar minha réplica. Ó, ele está criando essa réplica aqui. Está esperando atualizar. 2 réplicas aqui já estão funcionando. Então, o Argo CD ele é para implantação. Eu tenho uma configuração, eu tenho uma imagem do meu código, eu quero jogar ela dentro do cluster para funcionar. Argo CD é uma das ferramentas que a gente usa para isso. O Kubernetes ele usa muito além de containers, né? Como eu já disse, deploy réplica set pod só para esse exemplo aqui, mas ele tem também services, né? Secret. Lembra que eu comentei com vocês que tem algumas informações que deveriam ser modificadas direto no deployment, direto pelo operador do cluster. O Secret é um ótimo exemplo. Olha só o que eu estou colocando aqui. Variáveis de ambiente com a porta que vai ser usada no atualizar, o container, o endereço do container do atualizar, né? As informações do MySQL, senha, usuário root, usuário, está tudo aqui no Secret. Né? Então, essas informações eu não preciso buildar a imagem de novo, gerar novos códigos. Eu atualizo aqui direto na operação, sem ter que passar pela esteira incompleta, né? Sem dar o ciclo completo lá do DevOps. Ok. Vejam que ele tem várias outras
vários outros estados aqui, né, que podem ser encontrados. Além dos services, secrets e deployments, a gente ainda tem os endpoints, né, dos services, entre outras coisas, porque são várias. E tudo isso que a gente vê aqui, a gente também vê por aqui. Por exemplo, kubectl get pods. Ele vai me mostrar os pods. Esses caras aqui são os mesmos que estão aparecendo aqui, ó. Pode ver que o código aqui é o mesmo. Esse código ele não está inteiro, né, ó. Mas é o mesmo código que aparece aqui. Eu quero ver o deployment. Deploy. Ele mostra o deployment. Eu quero ver o service. Eu quero ver o secret. Então, tudo que eu vejo lá no Argo CD, eu também vejo por aqui. Porque, na verdade, o Kubernetes é isso aqui. O Argo CD é uma ferramenta adicional para o Kubernetes. Vamos voltar, então, para o navegador. A gente já viu como a nossa aplicação foi implantada e a gente viu minimamente como é que ela funciona. O que eu quero agora é mostrar algumas coisas um pouco mais interessantes para vocês. E para isso, eu preciso de alguma coisa consumindo da minha aplicação. Não um testezinho isolado como esse que eu fiz. Eu criei aqui uma segunda aplicação chamada de Password Test. O que essa aplicação vai fazer? Ela tem um único container, né? Ela tem aqui a aplicação, um deploy, um replica set e ela está sem container porque ela está replicada para 0. Eu vou replicar para 1 e eu vou deixar aqui no listar. Vamos dar um atualizar aqui nessa página. Continua com uma única senha aqui, né? Eu vou editar o meu deploy, tá aqui. Edit. E vou colocar aqui uma réplica. Réplica 0, vou alterar para 1. Vou dar um save. Então, ó, ele já está criando aqui. E aí eu vou esperar alguns instantes, porque o pod leva um tempinho para começar sua execução. E logo na sequência eu vou começar a atualizar aqui. Ainda só tem um. Olha, ele acabou de gerar uma segunda senha. E aí ele já gerou mais algumas, já está na quarta, quinta. Então ele vai ficar gerando senhas aqui aleatoriamente até indefinidamente, né? Se eu deixar aqui por tempo suficiente, ele vai chegar aqui em 1 milhão, né? Tanto quanto necessário. Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque eu quero mostrar outras coisas. Lembram que eu disse lá na minha demonstração que eu tenho uma stack de monitoramento? Vamos ver aqui o Grafana. Ou é melhor a gente vir para cá? Eu vou vir para cá. Eu vou mostrar um repositório de código qualquer, pode ser o do gerador. Aqui está o código do gerador, eu fiz um pequeno readme e aqui está o texto que eu usei para fazer aquela imagem lá. Não é uma imagem, é um texto. Eu gosto de coisas mais simples, que eu possa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V rápido. Eu possa copiar um pedaço. Mas óbvio que quando é um diagrama mais complexo, eu não faço com texto assim não. Eu faço numa ferramenta mais eficiente. Aqui eu dou algumas dicas de como utilizar, principalmente as variáveis aqui. Tem que estar no secret, né? Você tem que configurar isso lá no secret. Aqui está o meu código. E para tudo isso rodar, eu criei um pipeline, que é esse arquivinho aqui. O que esse pipeline faz? Ele usa uma imagem de Ubuntu 20.04 e ele faz aqui, por exemplo, um pylint no meu código para saber se o meu código está legal, se tem problemas de estilo de código. Ele faz também aqui, ó, uma conexão usando as minhas credenciais da AWS. Ele faz login no SCR, ele pega aqui, ele faz o build e o push da minha imagem e ele atualiza o meu repositório de manifestos. Eu vou voltar aqui e eu vou tentar mostrar para vocês no master mesmo. Ó, update, gerador, password, gerador, PES deployment. Essa informação, ela veio daqui, ó. Só encontrar aqui. Cadê? Não, essa daqui tá diferente. A informação que eu quero ver é essa aqui, ó. Change image. Change image secret. Não, ainda não é essa. Isso é um deployment. É porque essa daqui eu fiz manual depois. Eu não vou conseguir mostrar aquela informação. É uma pena. Mas se eu vier aqui nos commits, eu vou entrar no arquivo e vou ver aqui como é mesmo para ver os commits. Certo.
É uma pena. Mas essa imagem aqui, ó, foi atualizada automaticamente usando, né, por esse código aqui, né? A informação que ele usa é essa daqui, né, ó. Change Image Pipeline Runner. Eu vou voltar aqui em cima e vou mostrar aqui em Actions. Esse código ele executou uma vez. Isso aqui é o resultado da sua execução. Levou 46 segundos para executar. Isso aqui é um pipeline legal. Por quê? Porque não leva muito tempo para rodar. A imagem sai de codificação para deploy muito rapidamente, se for necessário. Obviamente que também é um microserviço muito pequeno, né? E ele não está passando por todos os testes. Então, não é natural também ser tão pequeno assim. É comum você encontrar maior. Mas quanto menor, melhor. Quanto menor também o tamanho da imagem, melhor. Aqui, olha, se a gente vier aqui, ó, check code style. Essa é a etapa do PyLint. Ele executou e ele disse, olha, teu código tem nota 10. Eu acredito que se eu for em outro repositório, ele vai encontrar uma nota menor. Porque eu quis deixar de propósito, e até não apenas de propósito. Estilo de código é uma coisa subjetiva, né? Não é necessário que todo código seja completamente bonito, né? Em alguns momentos você vai precisar fazer um código um pouco mais simples. Enfim, aqui não é o caso também, foi um 10, né? Pela primeira vez vocês estão vendo alguém procurando uma nota baixa. Deixa eu me ver aqui no atualizar. E fazer a última verificação. Se eu não encontrar, não tem problema, eu deixo isso de lado. Pronto, esse aqui ficou com nota 9.8, né? Por quê? Porque tem uma variável que não está sendo usada, mas na verdade ela está sendo usada, é ele que não conseguiu fazer a relação do uso dela. PyLint que não conseguiu perceber esse uso como é no meu código. Mas de qualquer forma, eu acho que eu consegui mostrar aqui que ele está fazendo uma checagem de código, que não é necessariamente um teste, que poderia ser. Todos esses repositórios têm um pipeline muito parecido. Então, ele está fazendo todas aquelas etapas que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu vier aqui na minha conta da AWS e procurar pelo SCR, e abrir aqui em nova guia, vocês vão perceber que eu tenho esses repositórios lá. Esses repositórios estão atualizados com as mesmas imagens que eu estou usando no meu cluster. E o meu cluster, esses repositórios são privados. O meu cluster está configurado para ser o único capaz de acessar essas informações aqui. Ok, essa parte aqui eu acho que eu já mostrei bem, né? GitHub, GitHub Actions e PyLint. O Argo CD e a AWS também eu já mostrei algumas coisas. Também já mostrei um pouquinho do Kubernetes. Está faltando agora a stack de monitoramento. Eu acho que aqui tem muitas coisas interessantes para a gente ver. Vamos começar com Grafana. Lembrando que eu já deixei o teste rodando uma vez por segundo lá, né? Vamos ver como é que está isso lá, antes de continuar. Dá um atualizar aqui. Vou no fim da página, ele já está na 169, né? Aqui no Grafana eu importei alguns poucos dashboards. Mas como é que funciona isso aqui? Por exemplo, eu quero informações específicas de um pod. Eu vou procurar aqui no namespace. Ah, ele não está encontrando. Tem algum problema aqui de conexão. Pena. É tão interessante essa parte. Namespace default. Isso aqui geralmente é um problema de versão. Vou pegar um pod qualquer e vou tentar atualizar aqui na mão. Acho que é melhor pelo terminal. Nome de pod qualquer, o gerador. Mas ele provavelmente ele não vai passar aqui manual, porque quando ele não encontra, não adianta colocar manual. Até que ele encontrou algumas informações, não encontrou todas, mas está ótimo aqui para mostrar. Por exemplo, uso de CPU. Ele está mostrando aqui, ó, quem está usando CPU. Aqui, observem. Essa legenda não tá legal, porque ele tem 3 contagens aqui e eu não estou conseguindo ver quem é quem. Mas ele está usando o equivalente a 1,7% de um núcleo de CPU. E está usando 76 MB de memória, né? Aqui, como são 2 pods, ó. Tá com 2 pods lá? Deixa eu conferir. Não, tá com um pod só. Não, é porque são 2 containers dentro do pod. Então, como são 2 containers dentro do pod, ele está mostrando 2 utilizações aqui. Então, o Grafana é para dar esse tipo de informação. Esse dashboard é para dar informações
específicas de um pod. Então você escolhe o namespace e escolhe o pod. Eu não expliquei o que é namespace, né? Deixa eu mostrar isso aqui. Todos esses containers que eu mostrei aqui para vocês, getPod, eles estão no namespace default. Esse comando é o equivalente de fazer assim, ó, "-n default". Só que não existe apenas esse namespace, existem outros. Por exemplo, eu coloquei aqui no system, em qual? Aqui o do Argo CD, vamos no Argo CD. Depois eu vou ver onde foi que eu coloquei o meu Grafana para rodar. Ah, tá junto com o Istio, já já a gente olha. "-n, Argo CD, get pods". E aqui eu tenho os pods que são específicos do Argo CD, com os containers específicos do Argo CD, diferentes da minha aplicação. Namespace, então, é para separar as coisas, né? Vamos ver o do Istio System, que aí vocês vão ver que o Grafana está lá dentro. Istio System. Observe que como as coisas são vários pedacinhos pequenininhos integrados, é bem fácil, se você não tiver acostumado, se perder aqui, né? Então o Grafana está aqui, ó. O Grafana nem sempre vem junto com o Istio. É muito comum eu usar o namespace kubemonitoring para o Grafana. E dessa vez aqui ele não estava no kubemonitoring, estava junto com o Istio porque eu fiz uma instalação só que contém tudo, né? Ok, vamos falar agora então um pouquinho do Istio. O Grafana, vamos ver um pouquinho mais do Grafana, eu passo para o Istio, porque tem o Grafana aqui, ele é realmente uma coisa muito grande, mas que eu estou mostrando aqui só um pedacinho pequeno. Nem o pedacinho pequeno que eu coloquei, estou mostrando por completo, né? Ó. Aqui eu tenho informações gerais do meu cluster. Por exemplo, quanto de CPU e quanto de memória eu estou usando, quanto de espaço eu estou usando. Então, tem muita coisa aqui de informação aqui para a gente consultar. Aqui eu vou voltar para cá. Pronto, esse aqui é o que mostra o consumo do nó. Interessante. Ele não está mostrando aqui também. Ele também não está conseguindo recuperar. Tem que pegar o endereço IP do nó ou o nome do nó e colocar aqui. Não vou perder tempo com isso, não. Isso geralmente acontece com versão, mudança de versão. Deve ter acontecido uma mudança de versão e eu não consigo ver. Tá ótimo aqui, ó. Esse dashboard está muito melhor do que o outro. Uso de CPU, uso de memória, uso do sistema de arquivos e em porcentagem. Gráfico no tempo e porcentagem. Meu sistema de arquivos eu já estou usando 54%. Minha memória eu já subi, como eu escalei pods, né? Já está chegando a 90%. Já está começando a ficar crítico, né? Eu posso configurar um alerta. Né? Se eu vier aqui e der um editar, ele tem uma seção aqui para configurar alertas. Ah, não. Os alertas ficam aqui, ó. Alertas. Regras de alertas. Né? É. Então, tem seções diferentes aqui para a gente configurar esses alertas. Eu poderia disparar um alerta quando chegasse a 90%, por exemplo. Eu já estaria mandando uma mensagem no Telegram, no e-mail, no Slack, né? Tem várias opções aí. CPU está bem baixinha, né? Então eu poderia redimensionar o meu cluster para usar mais memória e menos CPU, baseado nesse consumo que eu estou tendo aqui. Ok, acho que eu já mostrei o suficiente de Grafana. Eu não quero que fique tão comprido aqui, né? Istio. Um dos componentes do Istio é o Kiali, que é um dos componentes assim mais legais que existem. E o mais legal do Kiali é o gráfico, então eu vou pular direto para cá. Deixa-me ver se já está tudo ativado aqui. Ó, eu quero Graphic. Eu quero também throughput do request, tá ótimo. Deixa eu ativar o traffic. Deixei ele aqui ativado. Ok, eu vou Traffic Animation. O melhor do Istio é isso aqui. Eu vou fazer aqui também um alinhamento para ficar mais fácil de ver as coisas aqui, porque tá tudo um por cima do outro. Eu acho que assim fica ótimo. Lembra que eu disse que a minha aplicação tem 4 componentes? Gerador PES, esse aqui é o serviço, esse aqui é o pod. Então, quando o meu podzinho de tester faz a requisição, ele faz a requisição para o serviço repassa para o deployment, que passa para um dos containers daquele deployment, e aí é vida que segue, né? Se ele tiver que consultar lá o listar, porque eu estou mandando listar, ele vem para esse serviço. Se ele tiver que fazer um atualizar, ele passa para esse serviço. Se ele tiver que gravar direto na base, ele passa por aqui. Azulzinho é conexão TCP.
verdinho é conexão HTTP ou HTTPS. Inclusive, tem como mostrar quais das minhas conexões são HTTPS. Isso aqui é uma coisa show de bola. Por quê? Porque eu não configurei certificado aqui. O Istio fez para mim. Quando eu fiz esses containers, eu fiz tudo com HTTP. O Istio é quem está trocando para HTTPS por conta dele, sem configuração nenhuma minha. Então, isso aqui é minha aplicação rodando. Olha como é simples entender um gargalo aqui, ó. Não é fácil perceber aqui, ó. Esse é o cara que está recebendo mais requisição. Ponto final. Tá aqui, ó. O número do tráfego dele é 9.2, é quase 10 vezes. Vou colocar mais de 5 vezes maior do que o tráfego que chega aqui, na fachada. Né? Então, é aqui que eu tenho que tomar conta. Né? Apesar de que de todos os serviços, o mais complicado de escalar é o banco de dados. Né? Principalmente o MySQL aqui, um MySQL. Essa aqui é a minha aplicação Password. Esses são os componentes da minha aplicação Password, incluindo o tester, que lá no Argo CD eu mostrei para vocês, né? Ó, vou voltar para cá. É essa aplicaçãozinha aqui que eu fiz um deploy diferente e ela tá out of sync porque ela foi configurada para 0 réplicas. Eu é que aumentei uma réplica e por isso que ela tá diferente. Então, o Kiali mostra em tempo real. Na verdade, ele mostra a foto do último minuto com atualizações a cada 15 segundos, né? Então ele mostra uma foto do que está passando pelo seu cluster nesse momento, nesse último minuto. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou voltar aqui, porque está mais fácil de fazer. Aliás, eu já fiz desse jeito. Vamos fazer de outro jeito. Fazer no terminal. A mesma coisa que eu fiz lá no Argo CD para editar um deployment, eu posso fazer aqui. Eu tenho o deployment do teste. Gerador teste. É esse carinha aqui. Posso usar um edit deploy e passar o nome do deployment e trocar informações diretamente aqui, igualzinho eu fiz lá no Argo CD. Né? Até porque isso aqui é que é o Kubernetes. O Argo CD é uma ferramenta que foi usada junto com o Kubernetes. Eu vou descomentar essa linha, por quê? Porque nessa linha aqui, ó, eu estou acessando um não existe. Né? Eu estou fazendo 3 testes válidos e agora eu estou incluindo um teste errado. Um teste que não vai dar certo. Então vou salvar isso aqui. Ele foi editado. Vou dar um get pods. E veja que ele está apagando o container antigo, né, o pod antigo, e está criando um novo aqui para mim. Ó. Esse novo tem 5 segundos no momento que eu rodei o comando. Já tem 14 segundos. Ele ainda está destruindo o antigo, mas ele já está criando o novo. Vamos ver como é que ficou isso aqui lá no Kiali. Vou voltar para cá. Mais uma vez, ele está vendo uma foto de 1 minuto. Então, se as mensagens de erro já estão circulando, eu só vou ver alguma coisa de erro daqui a 15 segundos. Eu só vou ver estabilizado o erro daqui a 1 minuto. Então, esse talvez seja o principal ponto fraco do Kiali. Ele só consegue mostrar com precisão se for uma coisa mais estável. Se for uma coisa muito errática, que muda com frequência, ele não consegue mostrar. Veja que ele já mudou a cor aqui, ó. E veja que vai passar aqui um pontinho vermelho. Aqui também já está começando a mostrar erro 400, porque eu estou acessando não existe. Né, ó. Vamos ver. Ó, aí ele já mudou para vermelho. Olha, esse erro já está ficando constante aqui nesse trecho aqui. Né? Por quê? Porque o tester está acessando o gerador PES, uma rota que não existe. Aí o gerador PES está devolvendo para o tester. 400, cara. Você está acessando uma coisa que não existe. E aqui a linhazinha já ficou vermelha. Apesar de eu ter 3 tentativas corretas, a tentativa inválida já está marcando todo esse trecho aqui de vermelho. Vamos mudar de novo. Vamos tirar o vermelho. Eu vou agora pelo Argo só para fazer o inverso, né? No deploy. Vou dar um edit. E vou exatamente naquela mesma linha lá que vocês viram na linha de comando. Comentar de novo. Vou salvar. Mais uma vez a gente vai precisar esperar 1 minuto aqui para ver essas mensagens de erro se dissipando. Que ele sempre olha o retrato de agora até 1 minuto atrás. Vocês vão perceber que tem um íconezinho diferente, né? Vermelhinho. Esse ícone diferente é justamente para fazer a proporção. Quantas dessas mensagens são de erro em relação às outras que são legítimas, né? É para mostrar para você graficamente que existe aqui algumas mensagens que estão sendo respondidas corretamente
não estão gerando erros. Vamos aguardar mais alguns instantes. Vamos ver isso aqui mudar. Ó, já está mudando aqui, estava em 75%, né? Porque eram 3 legítimas e uma inválida. Ele já está diminuindo. Já mudou a cor aqui para amarelo, ó. Tá passando um vermelho ainda, mas a maioria é amarelo. Ele vai diminuindo isso aqui a cada 15 segundos. Até ele estabilizar e voltar a ficar verde, como estava antes. Então, como é que a gente trabalha com microserviço? Né? Dando visibilidade para eles. Né? Monitorando ele de um jeito que você consiga ver tudo de uma vez só. Óbvio que esse desenho aqui ele vai ficar complexo se você tiver 20 containers. Né? Mais uma vez, você tem os namespaces para separar as coisas. Ó, já está tudo tá 100% correto aqui. Já já essa linhazinha vai mudar para verde. O amarelo é uma atenção, né? Ó, aconteceu um erro aqui, então ele passa um tempo no amarelo antes de mudar para verde. Como ele passa um tempo no amarelo antes de mudar para o vermelho também. Ou para o erro 500 ou para o erro 300, porque o erro do 300 não é necessariamente um erro, né? 300 é um redirecionamento, nem sempre é um erro. Geralmente não é um erro. Então, dependendo da situação, ele vai mostrar alguma outra coisa aqui. Então, como é que a gente dá visibilidade para as coisas, né? Antes a gente monitorava uma coisa só, agora a gente tem que monitorar várias, 20. Então, você tem que usar ferramentas de monitoramento. Por isso que eu digo, não dá para usar DevOps, não dá para seguir as práticas DevOps sem usar as ferramentas corretas. E o Kiali é uma das ferramentas assim mais emblemáticas para exemplificar isso. Enquanto ele vai mudando aqui, eu vou só retomar essas coisas aqui. Então, passei rapidamente por um ciclo completo. Mostrei aqui como foi que eu fiz o código. Não mostrei o código em si, mas eu mostrei como foi que eu dividi em repositórios, usei o GitHub, usei o GitHub Actions para gerar as imagens, mostrei como é que elas estão sendo salvas lá na AWS, já que o meu servidor também está rodando na AWS. Mostrei aqui o PyLint, como é que ele faz uma checagem de estilo de código. E obviamente não é um teste, mas é uma coisa que eu recomendo muito nessa etapa de teste também, fazer uma checagem de estilo de código, uma checagem de segurança de código, pessoal, para ver se tem uma senha digitada direto no código. É ótimo você ter a possibilidade de quebrar o build e não gerar um container com uma senha que não devia estar lá, né? E que vai ser, por exemplo, um container de um software livre que vai ficar publicamente disponível, né? Deployment, mostrei bastante o Argo CD, mostrei um pouquinho de AWS, mas o objetivo aqui não é entender a AWS. Mostrei aqui o meu cluster rodando, eu não mostrei como eu botei ele para funcionar, nem operei o bastante aqui para vocês entenderem, mas o mínimo que é necessário aqui para entender o que eu estou rodando. E a stack de monitoramento. A gente não vê o Prometheus, né? O Prometheus, mas a gente vê o Grafana, porque o Grafana usa esses dados aqui do Prometheus. E o Istio também, né? Principalmente o Kiali, né? Usa as mesmas métricas coletadas aqui. E com isso eu concluo as informações que eu gostaria de ter apresentado aqui. Deixa eu mudar aqui para eu aparecer na câmera para concluir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês entendam melhor do que se trata DevOps. Não apenas a teoria, tanto a teoria quanto a prática. Eu espero que quem tenha a vontade de fazer essa mudança de carreira como eu fiz, consiga evoluir, que tenha esse primeiro empurrão aí para conseguir evoluir e conseguir mudar de carreira. Eu não estou aqui tentando pregar a ideia de que foi fácil para o professor, vai ser fácil para qualquer um que tentar. Ou ele fez isso em um ano, eu vou conseguir em um ano. Pode ser que você consiga em menos, né? Tendo a orientação correta, tendo as ferramentas apropriadas para otimizar seu estudo, pode ser que você consiga em menos. Depende muito também do seu background, o que você já conhece, o que falta estudar. Então, das oportunidades, são muitas oportunidades. Na época que eu comecei a procurar emprego para um cargo de analista DevOps, não tinham muitas oportunidades. Então as coisas mudaram muito nesses últimos tempos. E eu espero realmente que vocês tenham gostado de tudo isso e fico à disposição para outras oportunidades. Até a próxima.